Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula gratuita de Física ou Matemática. Bem pessoal, hoje não vai ser bem aula não, eu quero fazer uma espécie de uma palestra. E como é que isso começou? Bem, relação com alunos e professores às vezes é legal, às vezes é complicada, e eu já tive um pouco de cada coisa. E uma turma muito especial, quando eles foram meus alunos no nono ano, eles fizeram um abaixo-assinado para pedir para que eu parasse de dar aula para eles. Mas só que quando chegou no terceiro ano, eles me escolheram para ser paraninfo. E o que é que você vai dizer para uma turma? Bem, a escola é um local de esperança, porque você investe anos e anos e anos esperando que algum dia se role alguma coisa legal. Então eu tinha que falar de alguma coisa de esperança. Lógico que era uma tendência, a gente dá uma pesquisada, dá uma olhada na internet, mas a gente não pode perder a originalidade. Mas eu vi a fala de um cara chamado Richard St. John, num tipo de programa que eu não sei se vocês conhecem, se chama TED, T-E-D. Assistam porque são palestras maravilhosas que não podem passar muito de 15 minutos. O trabalho do Richard St. John é o seguinte, ele é um baita pesquisador, pesquisa diversos assuntos, e um dia uma jovem perguntou para ele: meu caro, o que eu preciso fazer para poder ter sucesso? O que precisa para fazer para a gente ter sucesso? O Richard St. John, ele é pesquisador, então pensou o seguinte: chamou 500 pessoas que reconhecidamente tinham sucesso em suas áreas e perguntou para elas o que fez vocês terem sucesso. Ele chegou a 8 respostas. E é interessante que são coisas que a sua avó te diz, que seu pai te diz, que a sua mãe te diz. São coisas óbvias, mas muitas vezes a gente tem que falar o óbvio. Mas antes de começar com o trabalho de Richard St. John, eu quero convidar vocês o seguinte. Primeiro, antes de qualquer caminhada, saibam quem vocês são. Então, por exemplo, tenho 1,86 m, 105 kg. Digamos que meu sonho fosse ser jockey. Gente, eu ia matar o cavalo. Então a gente tem que ter uma noção clara de realidade. Você tem que saber quem você é para começar a sua caminhada. E isso é um conselho que tem no Oráculo de Delfos. Vamos começar a nossa caminhada então? Primeiro passo que você tem que ter é: se apaixone. E lembra muito aquela linda música que diz assim: bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, se já não há caminho para voltar. E é um momento que, se por acaso eu tivesse com o público aqui, eu ia perguntar: alguém aqui quer um trabalho para ganhar 15 mil reais por mês? Praticamente todo mundo levanta o braço, quer. Agora, digamos que esse trabalho envolva você perder a noite de sono, você limpar cocô, você limpar xixi, você ter um trabalho insalubre, cansativo e difícil. As pessoas vão abaixando o braço paulatinamente. Isso você faz de graça pelo seu filho. Há coisas que só se faz por amor. O lance é que a gente está tão preocupado com essa coisa de eu quero um trabalho para ganhar não sei quanto, que a gente esquece que trabalho exige dedicação, trabalho exige tempo, trabalho exige estamina, trabalho exige que você esteja pronto dia sim e outro também. E se você ama o que você faz, você nunca mais vai chamar aquilo que você faz de trabalho. E quanto à valorização, quando você é muito bom naquilo que você faz, uma dessas consequências de você amar o que você faz, a remuneração é quase que consequente. O segundo item, é lógico, eu até já adiantei ele: trabalhe. E aqui na minha palestra tem uma imagem, né? Não posso mostrar por questão de direitos autorais, que é de Charlie Chaplin. Todo mundo gosta do Carlitos, acha ele sensacional, mas esquece de algumas coisas. Primeiro, Charlie Chaplin era diretor dos próprios filmes, ele era ator, ele era músico, inclusive tem músicas lindas, ele era roteirista, ele fazia os efeitos especiais, ele também não tinha stunts, não tinha dublê. Ele fazia as cenas perigosas, ele fazia tudo, ele trabalhava a exaustão. E como ele trabalhava muito, o trabalho dele finalmente aparecia. Porque o trabalho te leva ao terceiro passo, que é o esforço. Quanto ao esforço, eu posso falar para vocês o seguinte:
Vocês estão lidando com o pior karateca da história do Carmo. Pode perguntar pro Sensei Jardel, pode perguntar pro Sensei Maiquinho, pode perguntar pro Sensei Paulo Marco. Eu sou horroroso. Eu sou muito ruim, eu sou lento, eu sou sem jeito, eu faço tudo atrasado. Mas uma coisa sempre foi clara para mim. Não importa se o que eu vou fazer vai ser bom ou vai ser ruim. A gente tem que se esforçar. Não adianta ter aquela coisa de você fingir que está trabalhando, colocar o casaco, saiu. E você nunca vai ter reconhecimento porque faz carinha bonita. Reconhecimento vem depois de esforço. Então, se você se vai ligado ao trabalho, esse trabalho tem que ter também o seu esforço, tem que ter a sua alma. O quarto ponto, talvez seja meu ponto fraco. Você tem que ter foco. Você tem que escolher alguma coisa e fazer bem. Pato, nada, pato anda e pato voa. Mas pato anda mal, pato voa mal e pato nada mal. A minha proposta para vocês é: não sejam patos. Se você decidir só voar, você tem condição de ser uma águia. Se você decide só nadar, você pode ser um pinguim. Se você decide só andar, você pode ser um avestruz. Se por um acaso você decidir se dedicar, volta àquela história do autoconhecimento. Você tem que saber quem você é, combinado? Por isso que eu disse aquilo no começo. A partir do momento que você sabe quem você é, você pode focar naquilo que você é melhor para poder fazer as coisas acontecerem. Mesmo assim, em alguns momentos você vai sentir insegurança. E quando você não se sentir bem, a resposta que você tem é valorizar a sua família. Ninguém vai te valorizar como a sua mãe, como seu pai, como seu irmão. E não é só família de sangue, não. Ninguém vai te valorizar como a sua família espiritual. Eu posso citar diversos amigos que são mais do que meus irmãos. São essas pessoas que a gente tem que valorizar e para essas pessoas que a gente tem que voltar quando se sente inseguro. São essas pessoas que são o seu porto seguro. Então tenha elas. Não deixe de valorizar quem é da sua família. O próximo item é muito importante do nível prático. Tenha ideias. Quinto item. Aí eu posso citar Bill Gates. Bill Gates vai assim, não sei que eu tive uma ideia, eu vou fazer em vez de fazer uma empresa de software, de hardware, vou fazer uma empresa de software. Beleza. Aí teve uma ideia, arrebentou. Todo mundo tem ideia por aí. Mas quando eu falo que você tem que ter ideia, é que você tem ideias com disciplina. Não adianta você ter uma ideia e largar ela. Então, para você ter ideias boas, eu aconselho vocês a seguirem um roteiro. O primeiro é ter 4 habilidades. Pessoas que sabem fazer coisas bem, sabem falar bem, sabem escrever bem, sabem ler com intencionalidade e a habilidade mais difícil, sabem ouvir. Ouça o que as pessoas têm que te dizer. Você não precisa se emprenhar pelos ouvidos e sair fazendo as coisas diante de qualquer opinião, mas você tem que prestar atenção no que as pessoas te dizem para saber o que realmente vem de útil. Segundo é observar. E assim, é um traço muito interessante que eu percebo, por exemplo, nos comediantes. Você pode ver que todo comediante é um cara super observador. Então, se você vê um comediante bom, vê que as imitações do cara são legais porque o cara sabe observar detalhes. Então, seja observador, preste atenção. Seja curioso. E aí, tem um detalhe muito importante. Faça perguntas. Interessante que a gente criou na sociedade a ideia de que quem pergunta é um idiota. E eu digo para vocês com a maior tranquilidade, não existe pergunta idiota. Existe idiota que faz as coisas sem perguntar. Se você tem uma dúvida, pergunte às pessoas que são as suas referências, aos seus pais, aos seus professores, aos seus verdadeiros amigos. Não saia fazendo as coisas de qualquer maneira. Perguntar não é vergonha. Vergonha é você sair fazendo a coisa de qualquer maneira e acabar fazendo besteiras. A partir daí você tem condição de resolver problemas. Mas você tem que tomar cuidado para não sair resolver problema no varejo. Se por acaso você resolve 500 problemas por dia, tem algo errado. Você tem que entender de todos esses problemas que você tem, aquilo que une os problemas para você resolver os seus problemas no atacado. Se você é capaz de resolver os seus problemas no atacado, você teve uma ideia
de uma maneira consistente. Bem, chegamos ao sexto passo. O sexto passo é o da persistência. E aqui eu quero citar um jogador de futebol. Quando eu falo de jogador de futebol, você pensa logo em Pelé, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, esses caras que são top. Eu vou falar para vocês um cara que foi top na carreira dele, mas ele não foi top no início de carreira, até porque não era um cara extremamente habilidoso. O Cafu, muito antes de ser capitão da seleção campeã brasileira, ele foi rejeitado por 12 clubes. Então, uma vez que você tem firmeza de propósito, persista sobre as dificuldades, e é a hora que você tem que parar de ouvir, mas não é parar de ouvir qualquer pessoa, não. Parar de ouvir aquelas pessoas negativas que só tem coisas ruins a te dizer. Aquela coisa assim de que você falou, poxa, eu consegui comprar uma casa. Aí o cara fala assim, ah, mas o bairro é ruim. Consegui comprar um carro, ah, mas é a prestação. Tem hora que você tem que saber parar de ouvir. E você tem que parar de ouvir as pessoas que querem te derrotar. Seja um craque. E aqui de frente de mim tá um dos maiores craques que eu já vi. Ayrton Senna da Silva. A garotada que está aqui me ajudando a filmar não teve a oportunidade de ver correr. Meu filho também me perguntou, pai, como era o Senna? O Senna era... Algumas pessoas vão dizer que ele foi o maior piloto de todos os tempos, outras não. Mas ninguém pode discutir um detalhe. Ninguém jamais tocou na chuva como Senna. O Senna era espetacular. E nem sempre foi assim. Ele, garoto, tocando kart, último lugar, ele pergunta para o garoto que conseguiu vencer a corrida, cara, como é que você conseguiu tocar esse kart, bicho? Não estava nem enxergando direito. Aí o rapaz falou assim para ele, olha, tocar kart na chuva não tem macete, bicho, tem que vir aqui treinar. Ah, é assim? Ele era de São Paulo, da terra da garoa. Toda vez que chovia, ele estava lá. Então, não tem palavra mágica, não tem abracadabra. O que tem é trabalho duro. Você quer aprender inglês? 1000 horas. Você quer se dar bem em física? 1000 horas. Qualquer coisa que você faça com excelência, precisa do seu tempo, precisa da sua dedicação, precisa da sua persistência. Finalmente, o 8º passo. A figura do que eu vou falar aqui agora não tinha um exército, não tinha dinheiro, não tinha poder político, mas tinha profunda ideia de que ele prestava um serviço para a humanidade. Esse cara passou muito tempo e a gente ainda fala dele, e eu acredito que seja a figura humana mais reconhecida, Jesus de Nazaré. E servia com humildade, porque ele sabia que aquilo que ele fazia era para além dele mesmo, era para além da espiritualidade. O que você recebeu naquele nosso comecinho de conversa foi um dom divino, não te pertence, é um empréstimo. Então, quando você chega à excelência, você devolve a quem realmente pertence, você devolve para Deus aquilo que você faz de melhor, e você serve as pessoas pela sua própria espiritualidade. Bem, eu queria encerrar essa conversa aqui, já que a gente falou de Jesus de Nazaré, eu quero usar a fala de um padre, eu estou esquecendo o nome dele aqui, mas é um cara excepcional. Puxa vida, depois eu coloco aí nos créditos. Ele dizia que DNA não é só ácido desoxirribonucleico. DNA significa que Deus é o nosso arquiteto. Quando se diz no livro sagrado que nós fomos feitos imagem e semelhança, talvez não queira dizer que Deus seja parecido com isso aqui que vocês estão vendo, talvez um pouco mais velho, essas imagens que vocês veem por aí. Mas, se eu sou obra dele, se vocês aí são obra dele, é que
Nós fomos feitos para grandiosidade. Nós não fomos feitos para tirar nada de ninguém. Nós não fomos feitos para o mal. Nós não fomos feitos para coisas pequenas como perder tempo falando mal de outras pessoas. Nós fomos feitos para a grandiosidade. Precisamos olhar as coisas do alto. E o Padre é o Padre Léo, lembrei agora. Então, meus caros, é isso aí que eu quero dizer para vocês. E fica como sempre, meu carinho, minha atenção para vocês. E como os árabes dizem, fiquem com meu coração, com minha palavra e meu pensamento. Eu sou Remo Noronha, eu ofereço para vocês, como sempre, aquele abraço.